Olá, meus irmãos, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Bem-vindos a mais um vídeo do canal. Este vídeo é um vídeo que muitas pessoas já pesquisaram sobre isso, e é um vídeo para pessoas que entendem um pouco mais sobre a nova ordem mundial, e você só vai ver pessoas que já pesquisavam sobre isso anteriormente, antes de tudo acontecer. Antes dessa pandemia, antes de todas essas coisas, assim como eu pesquisava a nova ordem, ainda pesquiso o fim dos tempos, a elite global, e eu sei de algumas coisas que muitas pessoas não acreditam, né? Inclusive até mesmo pessoas que me seguem mesmo, né? Então, quando acontece eventos como o vulcão lá das Ilhas Canárias, aquela tempestade de areia que aconteceu aqui em São Paulo, e dentre outras coisas, e muitas pessoas imaginam o quê? A grande maioria do povo imagina, é o aquecimento global, o homem está destruindo a natureza, e por conta disso acontecem esses eventos climáticos, né? Não digo o vulcão, mas o vulcão também, né? Segundo eles. Tempestades, furacões, tsunamis, inclusive o vulcão da Ilha Canária. Existe uma possibilidade de um tsunami atingir o Brasil, mas isso só se fosse a níveis muito grandes, né? Uma explosão muito grande que não está descartada, tá? Porque a gente sabe que a meteorologia, sismologia, esses estudos não são totalmente precisos, né? A pessoa fala, não vai acontecer isso, que nem o caso da chuva, por exemplo. A pessoa, meteorologista, vai lá e fala, vai chover hoje à tarde. E às vezes, quando você vê, não chove. Aí ele tem uma explicação lá, por que choveu? Porque mudou o curso dos ventos e tal, e não choveu. Então, acontece isso. Então, não é 100% de certeza que não vai acontecer isso. Esperamos que não, né? Esperamos que acabe tudo bem. E também temos que rezar pelas pessoas que moram lá naquela ilha, que lá sim, eles estão sendo bem atingidos por tudo isso. Mas e se eu dissesse para você que muitos eventos climáticos, que aparentemente parecem da natureza, seriam causados por seres humanos, mas não o aquecimento global. Não sou eu e nem você que fazem isso. Pessoas com interesses financeiros, econômicos, elites que travam guerras, que a guerra não é apenas aquela que a gente conhece, que teve lá a primeira, a segunda e a Guerra Fria, assim por diante, mas que pode ser também combatida, pode acontecer com outros meios, como ataques biológicos, como usar forças da natureza a seu favor para destruir países, tá? Então, isso acontece há muitos anos. Tem a ver com os militares. Muitos militares conhecem algumas tecnologias que nós não conhecemos. Nós que estamos aqui, muitas pessoas falam, olha, aconteceu o vulcão ali, é Deus ali, é um castigo de Deus, ou então uma tempestade, um furacão. Mas se eu dissesse para você que não é nem aquecimento global e nem castigo de Deus? Eu sei que muitos não acreditam. Aí se pegam nas profecias da aparição X, Y, Z. Ok, eu respeito você. Só que eu pesquiso há muito tempo e sei que não é a maioria, não sei se são todos os casos, mas muitos casos é forjado. Um terremoto pode ser feito usando máquinas, uma tsunami. Como por exemplo, eu vou dizer uma história aqui que aconteceu este ano em Dubai. Lá em Dubai estava fazendo um calor, né, lá no Emirados Árabes. A cidade de Dubai, para quem não sabe, fica no meio do deserto. Uma cidade rica, só de milionários, muita tecnologia. Só que não estava chovendo e o calor estava insuportável lá, 50 graus. E o que eles fizeram? Levaram drones lá para as nuvens e deram uma espécie de choques elétricos nas nuvens até ela começar a chover. E produziu a chuva, fez com que chovesse, ou seja, modificou o clima da região e fez chover. Da mesma forma, existem maquinários que podem provocar terremotos, tsunamis,
mas só que não é do conhecimento da gente. Vocês já ouviram falar no projeto HARP, projeto Bluebeam? Se você quer que eu fale sobre esses assuntos aqui no canal, eu preciso da sua ajuda. Eu preciso que você me dê um retorno, fale, eu quero, Paulo, que você faça, eu peço que você compartilhe, se inscreva no canal, porque infelizmente a plataforma não está colocando para frente, as pessoas também não estão mostrando interesse. Infelizmente a grande maioria das pessoas, seja de onde for, seja mais religiosa ou não, estão focando em outro lugar. Como eu falei anteriormente sobre a questão da vacina, por exemplo, quando você está numa selva, eles pegam uma pedra, joga sentido contrário onde está o leão. Você quer passar onde está o leão. Só que aí, se você fosse lá, você ia ser devorado pelo leão. Então você pega a pedra e joga em sentido contrário. E o leão, pelo seu instinto, vai para lá, enquanto você consegue escapar. Então, a nova ordem não vai te contar a verdade. Ela deixa você imaginar. Então, nunca será a verdade plena de algumas coisas. Então, as pessoas estão focando, eu quero ver vacina, eu quero ver vacina. Mas não é bem por aí. Eu já falei aqui no canal, mas as pessoas não acreditam. Até as pessoas que me seguem mesmo estão focadas só nisso, né? E é o que eles querem, tá? Mas é normal, pouca gente está ligada do que realmente está acontecendo. Dominação global, um governo único, não é algo totalmente espiritual. Nós podemos ver, às vezes, pessoas que não acreditam, a maioria das pessoas que falam de nova ordem mundial nem tem religião, mas acreditam que existe, porque envolve a política, envolve a economia, dinheiro, poder, mas também tem o lado espiritual também. Então, travam guerras, por exemplo, destrói países. Estava tendo guerra não sei aonde e lá aconteceu um terremoto, matou muita gente. Um furacão. É possível produzir artificialmente, mexer com o clima. Inclusive esse calor extremo, frio extremo, não necessariamente, como as pessoas imaginam, aquecimento global natural da Terra ou feito por causa dos seres humanos com carros e tudo mais. Inclusive tem teorias até que você respirando, você já contribui para o aquecimento global. E também o outro lado religioso que fala, não, é a mão de Deus está pesando, está destruindo o mundo e é o fim dos tempos. Eu digo a você, esse canal tem pouca gente, esse canal não tem muita relevância, porque eu costumo falar de uma forma sincera, da verdade. Então, os senhores do mundo, os Illuminati, as pessoas da nova ordem, eles não vão dizer às claras o que eles estão fazendo. Então, se propagam teorias da conspiração falsas a respeito deles mesmos. Tá? Só mostram o que eles querem que mostre. Você acha que uma coisa tão importante que eles estão fazendo de uma forma secreta, a sociedade secreta, você acha que eles vão revelar tão facilmente? E a pessoa, olha, eu estou revelando isso aqui no YouTube. Isso existe porque a gente já viu que existem esses maquinários, inclusive até mesmo de Dubai. O exército americano tem tecnologias muito avançadas que vocês nem imaginam. Tecnologia, inclusive, de um homem com um traje especial, ele consegue levantar um carro, tá? Por causa que ele se torna uma espécie de máquina, tá? Juntando um exoesqueleto. Eu acho que o nome é esse, exoesqueleto. Ele veste e ele adquire mais força porque ele está junto com um robô, ele se mistura com a máquina e ele consegue levantar até um carro. Teorias de que existe já a roupa da invisibilidade. Então, coisas para a guerra. Aliás, muitas coisas que nós usamos hoje, antes eram usadas para a guerra. Tudo no começo era usado para conflitos, para a guerra, para enfrentar o inimigo. E depois tornou coisas para nós. O Fusca, lembra do Fusquinha? O Fusquinha é tão resistente que existe até hoje. Ele era usado pelo Adolf Hitler, por ser um carro pequeno e muito resistente. Então, naquele tempo era usado para guerra o Fusca. Mas hoje já está obsoleto, mas muita gente gosta, ainda existe o Fusca, ainda até pede para a montadora fazer. Né? Então, tudo antes era para guerra. Então, se você quer que eu fale sobre o projeto HARP, que também tem a ver com ondas eletromagnéticas, na sua mente,
pensamentos, te conduzir a fazer coisas. Mas será que isso existe? O projeto Bluebeam, já fala dos hologramas, uma falsa volta de Cristo, aparição de extraterrestres, inclusive os extraterrestres, os OVNIs. OVNIs não significa que sejam os discos voadores, e sim objeto voador não identificado. Pode ser um avião comum, se não tiver no radar, é um OVNI. Foram avistados OVNIs em cima do vulcão das Ilhas Canárias. E após isso, aconteceu a erupção. Aí de se pensar, tudo tem um propósito. Eles querem a mudança da sociedade, a mudança do mundo. E para isso, eles podem querer tirar cidades inteiras do seu caminho, destruir países inimigos. Inclusive a China tem sofrido, pode ser ataques de outros lados. Então tudo tem um sentido para a guerra, para o conflito. Tá? Se você for ver, no fundo, o homem sempre inventou coisas para a guerra, para matar. Tá? Então, tudo, até mesmo coisas que a gente usa hoje, no passado era usado para isso. Computadores, era usado na NASA. Tá? Existiam os computadores em alguma coisa parecida com a internet, somente lá na NASA, por exemplo. Então depois as coisas foram evoluindo. Imagine a tecnologia que o exército americano, o exército russo, até mesmo o próprio exército da China, tem. Coisas que eles usavam nos anos 50 já eram evoluídos para os dias de hoje. Coisas parecidas com celulares. Entende? Então, a tecnologia deles é avançada uns 50 anos à frente, 60 anos à frente, a tecnologia. Depois você descobrir a tecnologia. O que você acha que uma tecnologia nova hoje já está obsoleto lá no exército. Não fala aqui do Brasil, o exército americano. Aqui, o exército brasileiro, infelizmente, seus maquinários e tudo, a grande maioria está sucateada. Né? Então, aqui no Brasil é meio complicado. Mas eu digo o exército americano que tem tudo à sua disposição. Tá? Tudo que você puder imaginar e que você não consegue imaginar. E muitas vezes eles demonstram esses maquinários nos filmes. Você acha que a ideia de fazer, por exemplo, um Homem de Ferro ou o Homem-Aranha saiu do pensamento somente do cara? Às vezes não. Às vezes ele tem um conhecimento do exército. Existem coisas parecidas lá. Maquinários. Não é impossível. Tecnologia avançada. E da Terra, tá? Não estou falando de extraterrestres. As pessoas acham que o homem não é capaz de fazer as coisas e colocam o mérito nos ETs. Mas o homem consegue. Tem uma inteligência absurda, né? Os cientistas, tanto para fazer o bem quanto para fazer o mal. Infelizmente, a grande maioria das coisas são usadas para o mal, para fazer uma guerra. E existe maquinário que provoca terremotos, existem maquinários que provocam furacões, tsunamis, acelera uma erupção vulcânica, ok? Então existe, assim como eles conseguem fazer chover, eles conseguem fazer chover. Aí fala, não, só Deus faz. Não, temos que pensar, colocar os pés no chão. O tempo, o clima, o homem consegue manipular. E consegue observar quando vai ter um furacão, quando vai chover. O próprio Jesus já nos disse que os homens são capazes de saber quando vai chover, quando vai fazer isso, mas não são capazes de ver o tempo do fim, de ver a vinda do Filho do Homem. Não é assim que ele fala? O homem é capaz de fazer isso. Desde sempre, antes de ter maquinários, ele já sabia quando ia chover, o que ia acontecer, quando o tempo ia mudar. Aliás, nevascas, por exemplo. Nevascas, tempo muito quente ou muito frio, é capaz de modificar as coisas através de maquinários, satélites e outros tipos de tecnologia, manipular pessoas. Por isso tem aquela conversa que pode ter um microchip lá no futuro para você ser manipulado através das ondas eletromagnéticas, projeto HARP. Então tem muita coisa, mas eu peço a você, se você se interessa por isso, continue aqui no canal, se inscreva e coloque aí nos comentários, eu quero saber mais sobre isso. Se for um retorno baixo, infelizmente eu não vou fazer, porque dá trabalho, tem que pesquisar, tem que fazer, e para falar para ninguém, né, infelizmente, 2 ou 3 pessoas assistindo, não adianta, tá? É importante que o canal cresça, que pessoas assistam, tá?
Senão não vale a pena. É lógico, cada pessoa vale para saber sobre as coisas, mas aqui no YouTube, o YouTube para poder continuar existindo, o canal para continuar existindo, é necessário pessoas assistindo. Infelizmente as pessoas estão interessadas e focando em outras coisas e achando que é outra coisa, mas que na realidade tem a ver com isso que eu estou falando. Mas poucas pessoas se ligam nisso, somente pessoas, até mesmo pessoas que pesquisam há anos, estão sendo enganadas aí nos dias de hoje, que estão confusas do que está acontecendo nos dias de hoje, né? Mas os dias de hoje é somente uma confirmação do que tem sido dito há muitos anos sobre a nova ordem. Então procure pessoas que conheçam a nova ordem há muitos anos, antes de tudo isso acontecer, né? Porque agora todo mundo fala de tudo. Hoje todo mundo é entendido de ciência, todo mundo é entendido de tudo, né? De vulcão, né? De especialista em política e tudo mais, né? Então, pesquise pessoas mais antigas, tá? Pessoas assim que já falavam disso há muitos anos atrás, tá? E tem o seu lado político, o lado tecnológico, o lado financeiro e, é lógico, o lado espiritual. Então, isso, meus irmãos, que Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo.